Bom dia, irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia aí, você que pode. Livro de Mateus, capítulo 16. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 27. Mateus 16, 21 a 27. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes mas só as que são dos homens. E então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um, segundo as suas obras. Agora Marcos, capítulo 8. O Evangelho de Marcos repete a mesma história, igual, só que acrescenta uma coisa que eu quero ler com você. Marcos 8, a partir do 34, Jesus repete a mesma história, aliás, a partir do 31, Marcos registra a mesma história que Jesus falou, só que no versículo 38 de Marcos 8, ele acrescenta uma coisa que Mateus não falou. Ele acrescenta aqui que Jesus disse: Qualquer que dentre esta geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. Agora, ainda acrescentando alguma coisa, o evangelista Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23, narra a mesma história. Lucas 9 também narra a mesma história, mas o versículo 26 também repete o que Marcos falou: Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e do Pai e dos santos anjos. Seus olhos aí, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Obrigado, Pai, por mais uma vez nos trazer uma palavra do seu coração para o nosso coração. Abençoe nossas vidas aqui. Abençoe a vida daqueles que estão nos assistindo, onde estiverem. Senhor, fala ao nosso coração aqui,
fala ao coração daqueles que estiverem ouvindo a tua palavra. Traz uma palavra do seu coração para o nosso coração, nos desperta, nos fortalece, nos ensina e nos encoraja nesta manhã. É o nosso pedido, agradecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito bom poder falar com você nesta manhã, muito bom poder louvar. Já ouvimos a palavra de Deus, e agora o Senhor traz essa palavra para nós, nesta manhã. Essa palavra desta manhã está dentro daquele contexto que a gente vem estudando. É preciso conhecer o chamado e o propósito. Na semana passada vimos Deus falando do propósito com Abraão, e com o povo de Israel, e com o povo de Deus. No estudo da semana passada, vimos Deus chamando Abraão para um propósito e para um plano, mandando ele sair da terra, da sua terra, dos seus amigos, da sua família, do meio social, abandonar sua vida velha, abandonar sua história, abandonar seu passado, abandonar tudo para seguir a Cristo, para seguir a Deus. E Deus disse para Abraão que nem o nome dele e o nome da esposa dele serviria. Deus disse para Abraão que teria que mudar tudo na vida de Abraão, até o nome dele, o nome da esposa. Deus teria que formatar a vida de Abraão, para que pudesse abençoá-lo, fazer dele uma bênção e fazer dele um instrumento de bênção. Vimos que Deus também chamou o povo de Israel e fez a mesma promessa, repetiu o mesmo plano e o mesmo chamado. Se vocês ouvirem a minha voz e obedecer minha palavra, se separar das nações que vivem no pecado, vocês vão ser o meu povo, povo de minha propriedade particular, povo santo, povo separado, para que proclame o meu nome, a minha glória a esse mundo perdido. Mas se vocês não fizerem isso, vocês vão ser destruídos como as nações que eu vou destruir para colocar vocês. Se vocês não se separarem para me seguir, porque o pecado aí fora, Deus dizia para o povo de Israel, já chegou diante de mim e eu não estou mais suportando. Vou tirar essas nações daí e destruí-la para dar essa terra para vocês, porque eu quero criar um povo santo, um povo separado, um povo que faz minha vontade, um povo que segue meus princípios, um povo onde a vida é pautada pelos meus princípios, e não pelos princípios do mundo, e não pelos princípios e vontade dos seres humanos, porque os que os seres humanos estão fazendo, eu estou aborrecido, estou a ponto de destruí-los. E Deus chama o povo de Israel para esse propósito. E Deus chama a igreja para esse propósito. Nós vimos lá em 1 Pedro, o apóstolo falando que somos geração eleita, nação santa, povo adquirido, escolhido, separado para andar com Deus. Esse é o chamado e o propósito. Só que hoje, na meditação de hoje, é Jesus Cristo repetindo o chamado, é o Senhor Jesus repetindo o chamado. E aqui, com Abraão, ele disse: larga terra, larga amigos, larga família, larga seu convívio social, larga sua vida velha, porque eu quero escrever uma nova história na sua vida. E aqui, no Evangelho, Jesus nos convida, mais que isso, além disso, além de tudo isso, sair do mundo, sair do pecado. Abraão sair da sua vida velha significava: Abraão, abandona a vida de pecado que você tem vivido até hoje, abandona tudo que você aprendeu até hoje, tudo que sua família ensinou, os princípios do velho homem, abandona tudo para me seguir. Eu vou ensinar para você o que é ser filho de Deus e como andar como filho de Deus nessa terra. E o Evangelho pregado por Jesus, e que ele repete para nós aqui, Mateus
narrado por Mateus, capítulo 16, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 8, e narrado, mesmo assunto, pelo evangelista Lucas, capítulo 9, é o mesmo assunto, só que Jesus vai mais profundo ainda. Aqui ele diz que, aqui ele nos convida, não só para entregarmos, deixarmos família, a sociedade, o mundo de pecado, mas aqui ele nos chama para deixar, entregar a própria vida. E disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser filho de Deus, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus queridos irmãos, o tema dessa meditação é a base do Evangelho de Cristo. É perder e não lucrar aqui. A base do Evangelho de Jesus Cristo é perder aqui e não lucrar. Talvez você se assuste com essa mensagem. Talvez você rejeite essa mensagem. Não é minha. Eu não estou trazendo a minha palavra para você. Estou repetindo o que Jesus falou. Estou transmitindo o que ele pregou. Essa palavra é dele. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida aqui, perdê-la-á. Quem quiser salvar a sua vida aqui, vai perder. Mas quem perder a vida aqui por amor de mim, acha-la. Então, esse é o tema central do Evangelho, a base do Evangelho, é perder aqui para ganhar a eternidade. O tema central desse mundo é ganhe aqui e não se preocupe com a eternidade. Viva a vida daqui, desfrute tudo, curta tudo, viva tudo e dane-se a vida eterna, não está nem aí com a vida eterna. Quando morrer, muitos dizem, Deus sabe o que faz. Deus não sabe o que faz. Deus já está dizendo o que fazer. Ele está dizendo, quer salvar a sua vida? Perca aqui. Se você quiser ganhar a vida aqui, você vai perder a futura. Esse é o Evangelho que ele pregou. Esse é o Evangelho que ele ensinou. Ser pregado. Meus queridos, isso contrasta com muitos evangelhos que têm sido pregados e que nós temos ouvido. Aquele evangelho que é só para abençoar aqui, que é só para dar sucesso aqui, que é para fazer a pessoa ser feliz aqui. Deus não nos chamou para isso. Jesus é bem claro no seu chamado, no seu propósito. Quem quiser salvar sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perder a vida aqui, por amor de mim, achá-la-á. E aí ele diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Que adianta ganharmos o mundo inteiro? Aí ele faz mais uma pergunta, o que dará o homem em troca da sua alma? O que eu e você daremos em troca, ou estamos dando em troca da nossa alma? Trocaremos por comida, como o povo de Israel trocou no Egito? Trocaram por comida, trocaram por prazer, trocaram por satisfação dos desejos carnais. O que daremos nós em troca da nossa alma? Trocaremos nossa alma por dinheiro, por bens materiais, por prazeres, por satisfazer nossa vontade? Ou estamos dispostos a renunciar a tudo isso para ganharmos a vida eterna? Evangelho é vida eterna. Evangelho é vida com Deus. A preocupação de Deus com o ser humano não é apenas aqui. Até porque ele já disse que esse mundo jaz no maligno e vai ser destruído. O projeto de Deus e o plano de Deus com o seu povo não é aqui. Precisamos ter consciência disso. O povo de Israel fracassou no deserto, não entrou na terra da promessa. Porque o focar deles, o olhar deles estava nesse mundo e não na vida eterna, nas coisas que Deus tinha para eles. E por isso afundaram no deserto. Meus queridos,
Eu e você fomos chamados para o mesmo chamado e o mesmo propósito. Deus não mudou. O propósito de Deus é o mesmo. É o mesmo. E Jesus está repetindo isso muito claro e muito mais fundo ainda. Ele diz, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Queridos, renúncia é abrir mão de direitos. Renunciar é abrir mão de um direito. De um direito, de uma propriedade. Renunciar a algum direito que a gente tem. É abrir mão de um direito. E quando Jesus está dizendo renuncie à própria vida, está dizendo renuncie o direito da sua própria vida. Significa que temos que destruir a nossa vida? Não. Mas significa que temos que abrir mão da nossa vida e entregá-la a serviço de Deus e seu reino. Como disse o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, a vida não é mais minha, eu entreguei ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o propósito chamado. É gente que entende que foi chamado por Deus, foi chamado por Jesus Cristo, para se entregar totalmente a Ele, viver para Ele, e tudo pertence a Deus. Jesus fala isso em razão de algo que tinha acontecido antes. Jesus começa, versículo 21, Jesus começou a dizer para os discípulos que convinha que ele fosse para Jerusalém, que lá em Jerusalém ele padecesse muito, ele sofresse muito, fosse condenado, fosse preso, tivesse que carregar uma cruz, tivesse que sofrer sobre si os cravos, todo o sofrimento que ele passou na cruz. E ele disse, convém padecer muito dos anciões, dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, dos escribas, convém que eu seja morto e que eu ressuscite no terceiro dia. E Pedro, tomando a palavra, começou a repreender Jesus. O apóstolo Pedro toma a palavra, começa a repreender Jesus, diz, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum vai acontecer isso contigo, Jesus. Pedro começa a repreender Jesus, Senhor, o Senhor está ficando doido. O Senhor curou cego, o Senhor abriu os olhos de cego, o Senhor curou o paralítico, o Senhor multiplicou pães, o Senhor fez tanto milagre, o Senhor tem tanto poder, o Senhor repreendeu o mar, o Senhor fez coisas tão tremendas nesses anos de ministério. Agora o Senhor está falando que o Senhor vai sofrer, vai se entregar, o Senhor vai sofrer, o Senhor vai morrer. Senhor, tenha piedade do Senhor, tenha misericórdia do Senhor. Sabe qual foi a resposta para Jesus? De Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Essa visão de mundo, essa visão de proteção, essa visão de ganhar aqui, essa visão de estar bem aqui, essa visão de o coração estar aqui, é do diabo e não é de Deus, meus queridos. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo, não sou eu. Ele disse, Pedro, para trás de mim, Satanás, que essas ideias dos homens, que você só entende as coisas dos homens, você não entende as coisas do céu, você não entende as coisas de Deus, para trás de mim, Satanás. Qual a nossa visão, queridos? Onde está o nosso olhar? Onde está o nosso foco? Nesse mundo, como o apóstolo Pedro, querendo poupar de sofrimento, querendo poupar de carregar a cruz. Pedro queria poupar Jesus do sofrimento de carregar a cruz. Se isso tivesse acontecido, o mundo inteiro estava perdido, nós estávamos perdidos, caminhando para o inferno. Qual é o evangelho que você tem ouvido? Qual é o evangelho que você tem acreditado? Esse dos homens que o apóstolo Pedro estava enxergando? Ou o evangelho de Jesus Cristo? Qual é o evangelho, queridos? O evangelho de Cristo é o evangelho da cruz. Aí você diz, mas irmão, Jesus já levou a cruz. Ele levou a cruz
com os meus pecados e os seus pecados, para que nós, crendo e aceitando, sejamos perdoados e salvos. Agora, a cruz de identificação com Ele, de tornar um com Ele e pagar o preço por andar com Jesus, por ser fiel a Jesus, por viver num outro reino, praticar outros princípios que deixa esse mundo enfurecido, como deixou Jesus na época de Jesus, tem um preço, tem uma cruz para isso. E tem gente querendo fugir dessa cruz. Tem milhares de cristãos querendo fugir dessa cruz, querendo o evangelho barato, o evangelho sem problema, o evangelho só de bênçãos aqui, só de prosperidade aqui, só de solução para aqui. Deus não nos chamou para isso, queridos. É verdade que Ele falou, busque em primeiro lugar o reino, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu vou abençoar você aqui, mas o meu propósito e o meu chamado não é para aqui, porque esse mundo vai ser destruído. Como é que você quer construir no lugar que eu vou destruir? Vou botar fogo? Quem quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida aqui, essa vida daqui, quiser salvar, vai perder. Mas quem perder a vida daqui por amor a mim, achá-la. Quem quiser, a decisão é minha e sua, é nossa, queridos. Quem quiser salvar a vida, quem quer a vida eterna, esteja disposto a renunciar aqui, perder aqui, para ganhar a vida eterna. Se não quero, viva aqui, curta aqui, aproveite aqui, e já esteja consciente que não tem vida eterna para você. Se você está nascendo hoje, tem aí 80 anos. Se o mundo ainda continuar por mais 80 anos. Se você já tem 40, deve ter mais uns 40, 50 para curtir. Se você já está com 60, 65, como eu e você, como eu e muitos outros, já não resta mais muito tempo. Mas é preciso entender que Deus está nos chamando para uma vida eterna sem fim, sem limites, não nesse lugar desgraçado, não nesse mundo de engano, não nesse mundo que jaz no maligno, não nesse mundo opressor, não nesse mundo mentiroso, não nesse mundo desgraçado que só rouba, mata e destrói. Não, Deus tem um outro mundo para mim, para você, um mundo de paz, um mundo de alegria, um mundo de pureza, um mundo de santidade, um mundo de luz, um mundo de esperança, um mundo de vida eterna, um mundo de alegria. Mas a decisão é nossa. Quem quiser, se alguém quiser, é eu e você que decide. Não é seu pai que decide por você, não é sua esposa, não é seu marido, não é seus filhos, não é seu pastor, é você que decide aonde você vai passar a eternidade. É você que decide se você quer ganhar aqui para perder a eternidade, ou você quer perder aqui para ganhar a eternidade. É nós que decidimos, queridos. É nós que decidimos. E o Senhor diz, em Marcos, Ele diz que o Filho do Homem vem na glória, com seus anjos, e vai dar a cada um segundo as suas obras. Vai dar para cada um o que escolheu. Deus vai dar simplesmente aquilo que nós decidimos. Não é eu viver aqui para depois Deus decidir o que vai fazer comigo. Eu e você estamos decidindo aqui o que Deus vai fazer com a gente. Se eu escolho vida eterna, Ele vai me dar vida eterna. Se eu escolho perdição, Ele vai me dar a perdição que eu escolhi. É eu e você que decide. E no livro de Marcos, ele diz que qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, olha como é que Jesus chama essa geração desse mundo, geração adúltera e pecadora, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, do meu evangelho, o Filho do Homem vai se envergonhar dele, quando vier na glória do seu Pai e na glória dos seus santos anjos.
Se envergonharmos do Evangelho verdadeiro, se envergonharmos de nos identificar com Cristo, se nos envergonharmos de identificar com Cristo, de seguir Sua palavra, de viver a verdade, de viver a santidade, de viver o plano e o projeto de Deus, não nos enganemos, Ele vai se envergonhar de nós, vai fazer de conta que nem está vendo a gente, vai se envergonhar de nós quando Ele vier aqui nessa terra. Quem quiser salvar a sua vida aqui, vai perder, mas quem perder a sua vida aqui, por amor a mim, esse vai salvar. Queridos, apóstolo Paulo, Filipenses 3, poderia citar muitos outros exemplos. Se você ler lá em Hebreus 11, o capítulo da fé, você vai ver que o Noé fez isso, perdeu o mundo para ganhar a vida eterna. Você vai ver que Abraão fez isso. Você vai ver que Moisés abandonou o palácio do Egito, era filho da filha do faraó, abandonou tudo, rejeitou tudo, para seguir a Deus, para seguir Sua palavra, para seguir seus princípios. E lá em Hebreus diz que eles fizeram tudo isso, não pensando em coisas aqui, mas diz que eles pensavam na cidade aonde o construtor é Deus. Eles foram chamados para uma terra terrena, mas eles sabiam que, na verdade, a terra terrena, aquela terra de Canaã, era simbolismo da espiritual. Eles sabiam que, na verdade, estavam sendo chamados para Canaã celestial, a terra onde o construtor não é os engenheiros da terra, a terra onde o construtor é Deus, o Senhor, é os céus. Mas eu não vou falar deles, está lá em Hebreus 11, depois se você quiser ler, você veja lá, eles falando sobre isso, permaneceram na fé, para tomar posse da promessa de Deus para suas vidas. Vamos para o Filipenses, o apóstolo Paulo contando a história dele. Paulo também largou religião, largou o mundo, largou família, largou sua igreja, largou sua posição de liderança na igreja, largou tudo para poder ganhar Jesus Cristo. E ele diz assim: ainda que se alguém podia confiar na carne, se algum outro podia confiar na carne, ainda mais eu, cada 8º dia, eu era da linhagem de Israel, eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, fiz parte da religião mais radical, mais zelosa com a lei, que se considerava perfeita. Segundo o zelo, fui um perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu me considerava irrepreensível. Paulo diz que estava com a Bíblia na mão, estava com os princípios de sua igreja na mão, e segundo ele era uma pessoa irrepreensível à luz da filosofia humana, dos conceitos humanos. E Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Jesus Cristo, e na verdade considero todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, considero as coisas desse mundo como esterco, como lixo, para que eu possa ganhar a Jesus Cristo, e possa ser achado nele, não tendo a minha justiça, a que vem da lei, mas a justiça que vem da fé em Jesus Cristo, a vem de Deus pela fé. E mais que isso, eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer a virtude da sua ressurreição, eu quero conhecer a comunicação das suas aflições. Pedro queria fugir do sofrimento, Pedro queria fazer Jesus abandonar o sofrimento. Paulo diz o contrário, Paulo diz: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero passar também pelo que ele passou, eu quero passar pela comunicação do seu sofrimento, das suas aflições, para que eu possa me tornar conforme ele na sua morte. Quero não me tornar um como Cristo na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Por isso eu larguei tudo, eu quero seguir a Jesus Cristo, se for preciso, quero passar pelos mesmos sofrimentos, quero passar pela ressurreição, porque eu quero
chegar à ressurreição dos mortos com o Senhor Jesus. E aí, queridos, ele conclui falando 3 coisas que eu concluo nesta manhã. Ele fala 3 coisas que servem para mim e para você como um encorajamento. Como encorajamento. Primeiro, irmãos, não julgo que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Primeiro, não julgo que eu já tenha alcançado ou seja perfeito. Um Paulo que tinha largado tudo por Jesus, abandonou tudo por Jesus, estava seguindo Jesus Cristo, estava andando com Deus, mesmo assim ele diz, eu não julgo que já tenha alcançado, eu não julgo que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Então primeiro, humildade, não achar que por tantos anos andando com Deus, tantos anos na igreja, tantas revelações, foi arrebatado até o 3º céu, teve grandes experiências com Deus, e ele diz, não obstante tudo isso, não julgo que já tenha alcançado, feito, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que fui chamado, eu prossigo para o chamado, eu prossigo para o propósito da soberana vocação de Deus para a minha vida. Eu não fico olhando para trás, para os meus fracassos, para os meus erros, pelas minhas limitações, eu não fico olhando para trás, eu avanço para frente, eu avanço para o projeto, eu avanço para o propósito. Quanto a mim, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fica, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, esse é o propósito, esse é o chamado. Gente que está disposta a entregar a vida pelo Evangelho. Naquele momento, se Jesus ouve o conselho do apóstolo Paulo, se Jesus não renuncia quem ele era, ele iria agir como Deus. E o que ele ia fazer? Ele ia mandar, por exemplo, descer fogo do céu e matar todos os inimigos. Se ele não renuncia o trono, se ele não renuncia o poder como Deus, se ele não renuncia a autoridade que ele tinha e tem até hoje, naquele momento, se ele não renuncia temporariamente e se submete ao propósito de Deus para a sua vida, e o propósito de Deus para a vida de Jesus Cristo naquele momento, era que Ele morresse por nós, não era que Ele enfrentasse ninguém, não era que Ele agisse como Deus, mas que Ele agisse como servo. Foi assim que Ele ganhou o nome que diz a Bíblia, aqui na frente, Paulo vai dizer, por isso Ele ganhou o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu e na terra se dobre a Jesus Cristo, e todo mundo um dia vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Meus queridos, a base do Evangelho de Jesus Cristo é perder aqui para ganhar na eternidade, é perder por um pouco de tempo para ganhar tudo aquilo que Deus tem para nós. Ouça lá, que nesta manhã o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, desafiado você aí onde você está. Quem sabe essa pandemia é para nos convencer de que precisamos aprender, perder pessoas, perder bens, perder liberdade, perder direitos, perder nossa vontade, abrir mão de nossa vontade. Não adianta querer ir para o shopping, não tem shopping. Às vezes não adianta nem querer cortar o cabelo, porque não tem cabeleireiro. Abrir mão de direitos e vontades. Quem sabe Deus está nos ensinando e nos preparando já sobre esse tema, que é preciso aprender a perder e não ganhar aqui. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, despertando sua vida. E quero dizer uma coisa para você, vale a pena deixar tudo aqui, perder tudo aqui, porque o que vamos ganhar com Deus na eternidade é extraordinário, é maravilhoso. Vamos fixar o nosso olhar, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo tudo que ficou para trás. Prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio, prossigo para o propósito, prossigo para o projeto de Deus para a minha vida.
Que você, querido, querida, esteja disposto a renunciar a esse mundo, a renunciar a amigos, renunciar à concepção desse mundo, a teologia desse mundo, a filosofia desse mundo e seguir a Jesus Cristo, se quisermos ganhar a nossa vida eterna. Que Deus abençoe você nesta manhã, aí onde você estiver. Que o Senhor toque sua vida, que o Senhor toque o seu coração, que o Senhor desperte você, que é hora, mais que nunca, de tomarmos decisão. E o Senhor disse: quem quiser, é eu e você que decide, perder aqui para ganhar a eternidade, ou ganhar aqui e perder a vida eterna com Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Pastor Abel.